Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Espero que esteja tudo certo com vocês. Hoje, gente, para que a gente introduza a unidade 2, né? Qual que é o nosso objetivo? É que a gente saiba, né, ao final dessa aula, classificar as orações subordinadas. Lembrando que as orações subordinadas, elas são divididas em três, né? As subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Nessa unidade, a gente vai aprender as adjetivas, as adverbiais e as reduzidas. Tranquilo? Então, vamos lá. O que são as subordinadas adjetivas, né? Como o nome mesmo fala. Elas vão ter a função, né, sintática de um adjetivo. E aí elas podem ser restritivas ou explicativas. Só esses dois tipos, tá bom? Então, igual eu falei anteriormente, que as adjetivas, elas são mais fáceis, né? Até porque são só duas. As restritivas, elas vão restringir, né? Limitar, né? Algum termo da oração. E lembrando que elas não são isoladas por vírgula, né? Não são isoladas por vírgula. A doença que surgiu nestes últimos anos pode matar muita gente. A doença pode matar muita gente, né? Que é qualquer doença? Não, eu restringi, né? Eu disse que é apenas a que surgiu nestes últimos anos. Já a explicativa, gente, eu vou estar explicando, né, generalizando o sentido de alguma coisa, né, de algum termo que já foi mencionado na oração principal, né? E elas são isoladas por vírgulas. As doenças que são o flagelo da humanidade já mataram muita gente. Então, quando eu falo que são o flagelo da humanidade, eu estou explicando as doenças. Eu não estou restringindo só algumas doenças que são o flagelo da humanidade, mas eu disse que geral, né, explicando, né, que as doenças são o flagelo da humanidade e que elas já mataram muita gente. Então, qual que é a diferença, né? Nas restritivas, eu vou restringir o significado, né, o sentido de algo, né? E não tem vírgula. E na explicativa, eu vou explicar algo e elas têm vírgulas. Como a gente entender essa questão das orações subordinadas adjetivas, né, que são só as duas, restritivas e explicativas, vamos seguir para as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, né, como eu falei para vocês, elas vão exercer a função sintática toda de um advérbio. Ou seja, lembrando que quando a gente vai fazer a questão de análise sintática, cada termo tem uma função sintática. Já nas orações subordinadas, né, a oração inteira vai ter uma função sintática. Lembra lá das orações subordinadas substantivas? Lembre que a oração inteira tinha valor de sujeito, a oração inteira tinha valor de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Já nas adverbiais, a oração inteira vai ter função de um advérbio. Como assim, professora? Olha só. Uma oração subordinada adverbial causal. E lembrando que elas são 9 também, tá bom? Todos se opuseram a ele, porque não concordavam com as suas ideias. Todos se opuseram a ele, por quê? Porque não concordavam com as suas ideias. Então, essa oração aqui, ó, porque não concordava com as suas ideias, está expressando a causa, né? Porque todos se opuseram a ele. Expressei a causa, né? Que foi porque não concordavam com as suas ideias. As condicionais, né? As orações subordinadas adverbiais condicionais, elas vão expressar uma condição sobre algo. Por exemplo, se houvesse opinião contrária, o acordo seria desfeito. Então, se houvesse opinião contrária, né, opiniões contrárias, né, é a condição para que o acordo fosse desfeito. Temporal. Assim que chegou a casa, resolveu os problemas. Quando que foi resolvidos os problemas? Assim que chegou a casa. Proporcional, né? Quanto mais obstáculos surgiam, mais eles se superavam. Ou seja, à medida em que os obstáculos surgiam, eles se superavam. Tranquilo? Questão da proporcionalidade, né? Gente, é a final. A final sempre dá a ideia de finalidade, né? De objetivo. O pai sempre trabalhou para que os filhos estudassem. Ou seja, o pai sempre trabalhou com qual objetivo? Para que os filhos estudassem. Vamos grifar aí a conjunçãozinha. Conformativa, gente, lembra a questão de regra. Os jogadores procederam, primeira oração, segundo o técnico lhe ordenar, ou seja, conforme o técnico ordenara, né? De acordo com a regra que ele deu, né?
Consecutiva, gente, a questão de consequência, né? Suas dívidas eram tantas que vivia nervoso, ou seja, qual era a consequência, né, das dívidas serem tantas? Ele vivia nervoso. Concessiva, gente, concessão é quando eu tenho uma ideia oposta à outra, só que uma não impede da outra para que faça sentido ou que aconteça. Embora enfrentasse dificuldades, primeira oração, procurava manter a calma. Mesmo que ele enfrentasse dificuldades, ele mantinha a calma, né? Apesar das dificuldades, ele não deixava de ser calmo, né? Comparativa. Ele sempre se comportou tal qual um cavalheiro, né? Ou seja, eu estou comparando o comportamento dele com um cavalheiro. Tranquilo? Eu acho assim, as adverbiais, gente, elas são muito grandes. Só que elas são muito tranquilas, muito fáceis, né? Eu acho. São as mais fáceis também. Eu falei que são as adjetivos, mas as adverbiais também são facílimas. Pessoal, vocês podem até achar assim, nossa, a aula hoje foi curtinha. Mas assim, é porque é um conteúdo que dá pra gente explicar rápido, né? Mas para que vocês entendam, principalmente a questão das orações subordinadas adverbiais, que são 9 tipos, é importante que vocês assistam várias vezes a esse vídeo, tá bom? Ainda bem que é um vídeo curtinho, tá bom? E aí, gente, façam também as atividades que tem nessa unidade, tá bom? Caso vocês precisem, né, de um incentivo a mais ou de um complemento dos conteúdos, vão lá no YouTube, pessoal. Tá bom? Lá tem muitos canais bons. Eu gosto muito do canal da professora Carol Mendonça, né? Do professor Noslen também. Se vocês puderem acessar esses vídeos, né? Que são bem curtinhos, para que a gente aprenda melhor essa questão da língua portuguesa, né? Principalmente esse conteúdo que a gente está trabalhando, que são as orações subordinadas substantivas, as adjetivas, as adverbiais, tá bom? Pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima!